Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você mais uma vez, que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero agradecer você por nos acompanhar mais uma vez aqui no programa Novo Alvorecer, que é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Que bom estarmos juntos mais uma vez para apresentarmos até você um conteúdo para abençoar a sua vida e também de sua família. Nós vamos a uma chamada rapidinho. Hoje o programa é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical e a gente volta já para o comentário de um importante assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio, Joás, bem-vindo mais uma vez, Deus te abençoe. Nós estaremos tratando hoje de um assunto muito importante que nos levará a refletir e com certeza é um assunto que surge muitas perguntas a partir deste, como por exemplo, não é justo que uma pessoa que mata também morra? Ou não é justo aliviar o sofrimento de um parente ou de um amigo que está sofrendo demais? Perguntas assim, às vezes, são problemáticas de se responderem e, na medida do possível, nós estaremos no programa de hoje dando aqui uma pincelada sobre esse assunto, né, Joás? Para tentarmos aí, né, dar uma ajudada aí a quem está nos assistindo. Vamos tentar, não é? Vamos lá, então. E aí, essas questões, na verdade, como a gente bem sabe, acaba esbarrando-se com a ética cristã e alguns outros pensamentos bíblicos e, enfim, nós estaremos tratando no programa de hoje, então, sobre ética cristã versus pena de morte e eutanásia. Não é? A lição de número 5, de 29 de abril de 2018, o texto áureo da nossa lição é um texto que nós repetimos bem aqui na última lição, que é 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer à sepultura e faz tornar subir dela. A verdade prática diz que a pena de morte e a eutanásia violam a soberania divina. A vida foi dada por Deus e, portanto, pertence a Ele. O texto da nossa leitura bíblica em classe, que nós estaremos trabalhando no assunto de hoje, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 3 até o versículo 5. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 6 e 7, o texto, inclusive, que eu já citei aqui, e ainda um outro texto, João, capítulo 8, versículo 3 ao versículo 5. Tem outros textos aqui, mas eu vou deixar esse aqui passar batido a citação deles simplesmente. O comentarista coloca aqui, Joás, na introdução, que a vida humana é o ponto de partida para os demais direitos da pessoa. Se o direito à vida não estiver assegurado, torna-se impossível a existência de outros valores. Nessa lição estudaremos então a presença da pena de morte em ambos os testamentos bíblicos, a prática da eutanásia e as suas implicações éticas na vida do ser humano. Essa introdução é boa porque ela vai partir do princípio de que nós temos direitos porque nós temos vida, né? O direito ele vem a partir da dignidade da vida, né? A partir disso, desse presente de Deus que é a vida, né? O texto aqui que está na leitura bíblica, né, vai dizer que Deus é que dá a vida e que tira, ele faz descer a sepultura, mas se ele quiser ele também faz subir da sepultura, né? Então é isso aí que vai nortear todos os direitos, né, que nós temos a partir desse direito à vida aí. Certo. Então vamos lá, sobre a pena de morte nas Escrituras. Que tema, hein? Sobrou para nós hoje, não é? O Antigo Testamento prescreve a pena de morte, o Novo Testamento reconhece a existência dela, mas, no entanto, aí, já adiantando aqui, não há uma normatização sobre o assunto. Nós estaremos trabalhando esse texto aqui de acordo com a visão que foi proposta pelo
autor da lição, o pastor Douglas Batista, não é? Lembrando aí que dentro de qualquer corrente teológica existem aí as definições denominacionais e acaba tendo as suas opiniões pessoais. Nós vamos trabalhar o texto aqui, pelo menos do ponto de vista aqui da proposta da lição, não é? Mas isso não quer dizer que seja a minha opinião e o meu posicionamento particular. Eu tenho o meu posicionamento a respeito disso, eu vou me resguardar o direito de não expor ele aqui no programa, não é? Mas nós estaremos trabalhando aqui de acordo com a visão do autor aqui da lição, certo? Acho que estou sendo coerente, né, com o assunto. No Antigo Testamento, então, nós temos no pacto de Deus, né, com Noé, com a lei de Moisés, a pena de morte como uma punição retributiva, sangue por sangue, vida por vida. Existia na lei essa possibilidade, né? De algum infrator, em algumas situações, ele ser condenado à morte, né? Um assassinato premeditado, né? É o que vai ser chamado de pecados para a morte, né? O sujeito espancou uma mulher grávida, aí a criança morreu, a mulher morreu, ele vai pagar com a vida, né? Isso está prescrito na lei mosaica, né? E outras coisas, como você falou aí, né? Propriamente o assassinato, né? Então, existe, me parece, até você falou da visão do Douglas aqui, o comentarista da lição, parece que eu entendi na visão dele, ele pensa que a lei mosaica, a pena de morte está lá de forma preventiva. Na medida que a lei diz você ensinar para o filho, desde pequeno, né, andando no caminho, assentado na mesa, né, desde pequeno você ensinar sempre a lei para ele, você está tendo uma ação preventiva. Ele vai crescer, né, sabendo discernir o mal, né, e vai andar no caminho do bem. Então ele não vai cometer assassinato, ele não vai espancar uma grávida. Então, na visão do comentarista, a lei ela tem essa função pedagógica, né, digamos assim, né, de você olhar para a lei e ela ser uma prevenção do mal. Certo. Né? Seria como se fosse uma vacina, né? Se precaver do mal. Né? Mas essa questão aí do sangue por sangue, vida por vida, não se esbarra no mandamento não matarás? Parece que sim, né? Mas até ele vai dizer aqui que o não matarás ele vai levar para a raiz da palavra, né, no sentido de assassinato. Né? É algo premeditado, doloso. Né? Não é, por exemplo, existe até prescrito na lei mosaica situações de morte por acidental. Né? Culposo, né? Foi um acidente, o sujeito estava lá trabalhando e tal, a ferramenta escapou, matou o outro, né? Depois a lei vai falar até de cidades de refúgio, certo. Uma lei que não se cumpriu ainda, né? Possivelmente lá no milênio, né? É outro assunto. Mas a lei não se contradiz, né? A lei não se contradiz. Quando está dizendo sangue por sangue, né, ela está tentando trazer uma ideia de justiça, está querendo trazer uma ideia de justiça. Né? Então, ou seja, era proibido matar, e quando alguém matava, a lei exigia que o Estado fizesse, então, a justiça. Eu não posso me vingar. O matar do mandamento seria o assassinato. Isso. Não assassinarás. Não é? Seria essa a ideia. Porque a própria lei vai dizer que a vingança é do Senhor, pertence ao Senhor. Né? Então, o autor até coloca aqui que assim a morte do homicida era vista, então, como a justiça contra a impunidade. Isso. Né? Uma palavra tão familiar Nós brasileiros sabemos o que é isso, nosso vocabulário. Né? Agora, no Novo Testamento, Paulo escreve aos Romanos e ele constata a legalidade da pena de morte na sua citação aí, em Romanos capítulo 13, versículo 4, né? Onde ele vai colocar aí sobre a legitimidade do Estado em usar a espada como punição ao transgressor. Só que a gente vai ver então que ainda assim o apóstolo Paulo faz esse reconhecimento aí da legitimidade da pena de morte, mas ele não se posiciona, né? Exatamente, ele não faz uma normatização
a respeito da aplicação dessa pena. Então, ou seja, ele não ordena, como também não proíbe, né? Aí isso aqui na minha cabeça surge aí várias interrogações, né? No Novo Testamento, e principalmente aqui em Romanos 13, o que Paulo está fazendo ele está dizendo basicamente o que a gente acabou de comentar, que a vingança não pode partir de mim. Né? Ele vai falar isso em Romanos 12, a respeito da vingança. Aí em Romanos 13 ele diz que se ela pertence ao Senhor, o Senhor vai usar do Estado, né, do poder do Estado, né, para executar essa vingança, executar essa justiça. Né? Então é papel do Estado. Você vê, por exemplo, aqui vai até falar, antes disso aqui, vai falar da situação de Davi, né, de colocar alguém na linha de frente para morrer, e ele não foi punido por isso. Não foi, né, punido no ponto de vista do Estado, né? Entre aspas aí. Aí mas o próprio Deus tratou com ele. Você vai ler que Deus não foi punido né, pela autoridade, porque ele é a autoridade. Mas Deus, que é a autoridade maior que ele, falou, a espada nunca vai se apartar da sua casa. Então, ou seja, é uma punição eterna, né? A espada é o quê? É algo para fazer... Não, a espada... É justiça, aplicação da justiça. Tá certo, Joás, vamos dar uma pausa aí, você de casa, a gente vai, só uma chamada rapidinha e a gente volta já. Continuando com a nossa programação, agora para o segundo tópico da nossa lição, eutanásia, conceitos e implicações é o assunto aqui do segundo tópico, né? Para quem não está familiarizado aí com a direção do nosso comentário aqui, nós demos uma pincelada no primeiro bloco do programa, nós vamos dar uma outra pincelada sobre um outro assunto agora, interligados, né? Nós falamos aí sobre a pena de morte, parece que ficou meio que no ar aí assim, mas a conclusão do assunto se dá aí no terceiro tópico da nossa lição, né? Aí sobre a eutanásia e esses conceitos, então aí tem uma definição etimológica da palavra, né? Que no final da história aí, que significa boa morte, também conhecida como morte misericordiosa. Eu não sei até que ponto, né? O assunto é complexo. A morte em si deve ser um negócio muito ruim, né? Eu costumo brincar, o camarada lá dentro, no caixão, com a mão assim, aquele negócio todo, deve ser né? O polemíssimo psicólogo, né? Polemíssimo entre aspas aí para alguns, embora, né, eu não seja obrigado a concordar com tudo que diz, mas Augusto Cury, em um livro que eu li, ele disse o seguinte, que quem fala que não tem medo da morte é porque ele não refletiu friamente sobre o assunto, ou ele tem problemas psiquiátricos, não é? Então vamos lá, então boa morte ou morte misericordiosa seria aí uma definição aí dos dois termos gregos, né, que juntados um ao outro aí acabou gerando esse significado, que é o sentido técnico da eutanásia, significa então antecipar ou acelerar a morte de um paciente em um estado terminal ou que esteja padecendo de dores intensas, em consequência de alguma doença incurável, né, e por aí vai. A gente costuma ver em filme, né, alguém sofreu um acidente, alguma coisa assim, ele está ali agonizando para morrer, ele pede, né, o alívio e tal, e aí? Você vê como é que o assunto é complexo, né? Eu pelo menos, eu me sinto assim, meio incapaz de comentar sobre o assunto, né, no sentido de dizer deve ser assim, deve ser assado, né? De dar uma definição, a gente reflete sobre o assunto e assim, se colocar no lugar das partes envolvidas, de repente você não vai ter uma opinião formada, né? Mas a complexidade do assunto, né? Nós temos um exemplo bíblico de alguém, né? Saul, né? naquela guerra, né? Deitou sobre a espada e não terminou de morrer e pediu o camarada para terminar, né?
Ele tentou um suicídio, não conseguiu, né? Não deu certo a tentativa de suicídio, ele pediu um terceiro para terminar. Lá na frente a gente vê que o rapaz não ajudou, aquele negócio todo, aí um chegou e falou que cortou a cabeça, mas não era verdade também, e ficou monte de história, né? aquela confusão no texto ali, né? Eles estavam querendo Mas o tirar certo onda, é que né? ele por si mesmo, ele se jogou sobre a espada, né? É complexo o assunto, né? Complexo. Eu li uma notícia alguns dias atrás de uma moça brasileira, uma doutora até, uma médica, que ela fez uma postagem no Facebook dela, que daqui a 2 semanas estarei indo para a Suíça, né? Aí na postagem ela dizia, ela se despedia dos amigos, da família e tal, que ela, uma doença raríssima, né? E gravíssima. E assim, ela estava esperando o pior, mas antes que o pior viesse, ela iria acelerar o processo. Foi para a Suíça, onde é permitido, né? Lá chama de morte assistida. Né? Eles dão um monte de nome bonitinho, igual o Francis Bacon aqui, né? O famoso Chico Toicinho, Francis Bacon, né? Ele colocou um nome bonitinho, né? Morte misericordiosa. Parece que tira o peso da coisa, né? Mas não adianta, esses nomes aí não alivia o peso, a seriedade que é a atitude. Tanto para quem vai passar por isso, quanto para quem tem que dar ordem, se morte, vai ou não, né? Morte é morte. Mas essa médica estava indo para a Suíça por causa da Constituição brasileira, que assegura a inviolabilidade do direito à vida, que é o artigo 5º, né, da Constituição. Então, ou seja, a eutanásia é tipificada como crime no Código Penal Brasileiro, artigo 122. No entanto, né, tramita no Senado Federal o projeto de lei número 236/12, dentro aí de um proposto novo Código Penal, onde então vai assegurar que o juiz poderá deixar de aplicar punição para quem cometer a eutanásia, seja ela passiva ou ativa. Sério isso, né? Porque alguém pode cometer um assassinato e falar que ele, na verdade, não foi assassinato, foi eutanásia, né? Acontece dentro de casa, família falar, e tal. Né? Não, ele pediu, né? Aí eu cometi a eutanásia ativa, né? Ele pediu, aí eu vou estar me safando de um assassinato. Complicado uma lei dessa, né? Não é? Então, ou seja, a prática da eutanásia tem implicações de ordem legal, moral e ética. As motivações parecem ser mais econômicas, muitas vezes, aí no caso aí de um paciente que está internado em fase terminal de um tipo de doença e tal, e aí fica ali segurando custos, né, para um plano de saúde, sejam estes popular ou não, né, público ou não, né, privado e por aí vai. Tem mais às vezes a ver com motivação financeira do que com humanitária. Aí o autor coloca aqui na lição ainda que as indagações éticas podem ser assim resumidas: é lícito exterminar pessoas doentes? Quem tem o poder de decidir sobre a morte? Tá vendo? Ou seja, ele faz essas perguntas aqui no comentário e obviamente encerra se o comentário aqui não tem respostas. O certo é que são questões complicadíssimas de se definir. Demais, né? Muito complexo. Você decidir sobre a vida de alguém, se esse alguém vive ou não, se alguém morre ou não, ou a própria pessoa, o fato da pessoa estar passando por um problema de saúde, por um sofrimento, algo do tipo, já interfere na capacidade de raciocínio dela. Será que ela está pensando direito? Será que enquanto ela está respirando, enquanto ela ainda tem esse presente da vida, ainda não tem esperança dela ser curada, esperança de cura, esperança, né? Por que uma decisão tão drástica de cessar a vida? Né? Será que eu tenho o direito de fazer essa escolha? São muitas perguntas, né? E é lógico, perguntas complexas que exigem um raciocínio, uma reflexão muito mais extensa do que essa que nós estamos fazendo aqui. Certo. Nós vamos dar uma pausa e a gente vai voltar aí falando sobre a vida humana que pertence a Deus, e vamos fazer um apanhado geral aí em relação à vida, o que vai dar para alguém ter uma noção aí e fazer as suas escolhas aí, as suas definições sobre esse assunto, tá certo?
A gente volta já. De volta com o programa Novo Alvorecer, agora para fecharmos o nosso assunto de hoje sobre ética cristã versus pena de morte e eutanásia. Nós trabalhamos aí algumas coisas sobre os termos aí, né? Pena de morte, também a eutanásia, a dificuldade que é de se tomar decisões, não é? Principalmente aí em relação à eutanásia, que implica decisões. A pena de morte também, né? Acaba a decisão e acaba levando aí a amplas discussões. Nós vamos trabalhar aqui então sobre a fonte originária da vida, que é o Senhor, conforme a palavra de Deus nos ensina, que Deus trouxe existência, a vida ao universo, né? E Ele próprio é quem sustenta todas as coisas, Ele que trouxe essa vida, Ele que dá vida. A humanidade como obra primária da criação, né? Obra-prima, foi Paulo, né, que diz que o homem foi feito a coroa da criação, né? Paulo escreve aos Romanos e ele diz isso, ou seja, de todas as criaturas. E aí isso aí envolve desde o mundo natural, né, que nós podemos ver aqui, como no mundo espiritual, né? Se Paulo está dizendo que o homem é a coroa da criação, ou seja, tudo que foi criado por Deus, o homem é coroa dessa criação aí, no sentido aí de uma obra fantástica, né? Ele está até numa posição de liderança, né? O homem sendo coroa, né? Sendo glória, cabeça. Exatamente, né? Ou seja, Deus criou o homem à sua imagem, sua semelhança, características não dadas a nenhuma outra criatura, né? A gente tem aí uma concepção formada e muitas vezes, na maioria das vezes, até antibíblica em relação aos anjos, por exemplo. Mas você não vê nenhum anjo sendo criado à imagem e à semelhança de Deus. Aliás, teve um problema sério com um anjo de Deus que quis se tornar semelhante. Está na mesma altura de Deus. Né? Exatamente. E aí Deus deu isso ao homem, ou seja, o Criador tem o controle soberano de toda a vida, e esta tem origem nele, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, a todas as coisas, conforme que está em Atos 17, 25. Esse comentário seu traz uma reflexão boa sobre os dois temas, né? Porque me parece que o elemento eu, né? Quando se vai refletir sobre eutanásia, sobre pena de morte, sobre essas coisas que envolvem a vida, né? Parece que o eu fala muito alto, né? O eu, o sujeito que está passando por uma enfermidade, um problema difícil, e decide pela eutanásia, né? Ele vai decidir com base no eu. Eu estou sofrendo, eu não mereço sofrer, então, né? A questão do eu, né? O eu nasceu em Lúcifer, no céu. Que antes era nós. Os anjos eram nós, era tudo nós, né? Quando ele disse, eu subirei ao trono, né? Eu serei semelhante, né? Quando ele nasceu, o eu foi ali, né? Ele cometeu o primeiro pecado, o orgulho, né? Até que ponto é justificável eu apoiar qualquer decisão com base no eu? Né? Se a gente for pensar em cima desses assuntos que nós estamos falando, né? Será que não é o caso de vamos trazer pena de morte para o Brasil? Vamos. Então vamos debater o assunto. Quais são os argumentos pró, os argumentos contra? Vamos conversar. Não vamos legalizar a eutanásia, né? Igual essa lei que está querendo passar aí. Isso deve ser discutido, isso deve ser argumentado, não com base no eu, no que eu penso, né? Mas vamos ouvir todo mundo. Quem sabe fazer um plebiscito, né? Não sei se vale a pena gastar, né? A quantidade que se gasta com plebiscito, né? Mas abrir mão do eu, né? Em detrimento do nós. O que vai ser bom para nós, né? Voltar àquele estado original da criação que é nós. Isso seria
assim, interessantíssimo, né? E é um ponto de reflexão bom. Ou seja, analisar a definição do assunto a partir do ponto de vista coletivo e não a partir do ponto de vista pessoal. Isso. Né? Sobre o caráter sagrado da vida, a vida humana é sagrada porque a sua origem é divina. Por conseguinte, existe a proibição de alguém tirar intencionalmente a vida de outro ser humano, conforme o que se lê em Êxodo 20 e 13, que é o texto do mandamento. Né? Nós comentamos até na lição passada que desde a concepção, né? Desde da fecundação do ovo, a gente vê Deus no processo. Né? Desde o começo da vida, Deus está trabalhando no processo. Nós que aceitamos a vida, né? A vida em pessoa se chama Jesus Cristo, né? Ele oferece vida que ninguém oferece, né? Vida plena, né? Então, ele que o apóstolo vai dizer que nele nos movemos, nele existimos, né? Então, a vida desde o começo até o final, ela está nele. Ele é a fonte da vida, né? A fonte da vida, o autor da vida. A vida está nele, né? Então, isso é uma verdade em todas as escrituras, né? O caráter sagrado é sagrado porque vem dele, né? Então, ou seja, a vida deve ser respeitada e valorizada como dádiva divina, né? O autor coloca no finalzinho desse comentário aqui que se a vida é sagrada por ocasião da concepção, logo não poderá deixar de sê-la em seu derradeiro dia. Buscar a morte como alívio para o sofrimento é uma decisão condenada nas Escrituras. Ou seja, o assunto aqui nós estamos falando de eutanásia, ou seja, alguém para buscar alívio de uma dor intensa causada por uma doença, né, uma situação, um acidente, enfim. Então, ou seja, olha a sentença que o autor coloca, que buscar a morte como alívio para o sofrimento é decisão condenada nas Escrituras. A eutanásia não é uma solução para quem serve a Deus. Não é nenhuma opção, né? Porque a Escritura vai dizer que Ele é o Deus que sara, é o Deus que cura todas as enfermidades. Nós vimos isso no seu Filho encarnado, né? Ele enquanto no seu ministério terreno, como homem, nenhum doente chegou na presença dele e saiu doente, né? Nenhum velório que passou por ele enquanto ele estava passando pelo velório, continuou o velório, né? Você vê na história, né? Você vê nas Escrituras. Então, se eu tenho uma doença grave que traz muito sofrimento e eu penso em terminar, em eutanásia, né? Quando deveria pensar em me achegar a ele, ao doador da vida, ao dono da vida, né? E quem sabe conseguir nele cura para minha enfermidade, porque se ele é o Deus que sara, se eu conseguir graça aos olhos dele, ele vai me sarar, né? Certo. Então isso aí deixa pra gente um gancho de que o buscar a morte como alívio é uma decisão condenada nas Escrituras, já para te alertar aí do assunto da nossa próxima lição, que é a ética cristã e o suicídio. Vai piorar, né? Mas são assuntos que precisam ser tratados, né? A igreja não debate essas coisas. A igreja precisa realmente se posicionar em relação a isso aí, né? Independente do politicamente correto ou não, né? Essa questão aí, né, principalmente a pena de morte aí, a gente pode esperar que esse assunto será amplamente discutido aí, por exemplo, aí na campanha eleitoral. Até outubro, né? Isso vai ser amplamente discutido aí e por aí vai. Nós preferimos o que a palavra de Deus nos ensina do que o politicamente correto, não é? Joás, obrigado. Amém. Deus te abençoe. Eu espero que a gente tenha contribuído, pelo menos minimamente, para você que nos assiste, você professor da escola dominical ou não, que tem aí no nosso programa uma confiança
não é, nos assuntos que são abordados aqui. Você que é professor da escola dominical, que você tem a oportunidade de fazer uma extensão melhor do assunto com a aula presencial, eu te aconselho aí a buscar outras fontes, a examinar mais cuidadosamente, profundamente os assuntos a serem abordados. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.